Eu, quando fui lá para o Instituto, eu estava no 5º ano, e existia, naquela época, um interesse muito grande pela parte de puericultura, que a cadeira de pediatria não tinha. Já existia a cadeira de pediatria que funcionava na policlínica, ali no centro da cidade. E ela só ensinava muita pediatria. Da puericultura, ensinava muito pouco porque não tinha tempo. Então, o Martagão Gesteira, que provavelmente devia ter algum conhecimento com o Getúlio Vargas, né? Ele conseguiu fazer o Instituto, claro, com o prestígio que ele tinha, que seria, então, puericultura e clínica da primeira infância. Já se falava de juntar as duas cadeiras. O Martins, quando soube que o Martagão Gesteira, aquela rivalidade, né? O Martins, chefe da pediatria, por concurso. Ele fez concurso com o Perneta, né? Ele ganhou do Perneta. O Martagão entrou... Não, o Martagão veio. Veio de lá, já veio catedrático da Bahia. Não sei se ele era catedrático lá, mas já veio para ser catedrático da puericultura e clínica da primeira infância. Ficaram as duas cadeiras. Ele tinha a força do Getúlio. E eu nunca me esqueço do gordinho, baixinho, cortando a fita métrica. Eu estava lá em cima, né, com a cabeça assim, né? Pô, eu era quintonista. Foi a única vez que eu vi o Getúlio Vargas, né? Eu acompanhei todo o período dele, né? E a única vez que eu vi ele cortando coisa, lá baixinho, gordinho, cortando lá. E eu estava no 5º ano, eu já estava fazendo um estágio na policlínica, porque eu sempre quis fazer pediatria. E tinha, então, esse local no subúrbio do Rio, que pegava as crianças na rua, não é? Levavam para lá, crianças que estavam perdidas, crianças que não tinham para onde ir, etc, etc, meninos de rua, né? E muitas delas estavam doentes. Não é? Então, já estava começando, pairando aquela necessidade das enfermarias funcionarem. Eu, então, comecei lá assim, não é? E chegava às 6 horas da manhã, né? No 5º ano? No 5º ano, 1953. E no início, antes de chegar os residentes, porque tinha um rapaz, se não me engano o nome dele era Bruno, doutor Bruno, que ele era médico já, e ele, não sei se ele foi contratado, porque depois, logo depois ele saiu. Só para ele ficava em casa, e se alguém passasse mal à noite, ela ligava para ele. E o Bruno é que dava, então, assistência à noite. Uma única pessoa. Depois eu não vi mais, não sei porquê, agora eu me lembro, logo depois ele sumiu. Eu entrei, antes de chegar os residentes, né, que demora, né, até vem um, aí chega outro, vai escolhendo dia, então demora, não é uma coisa que se falou agora e amanhã começa. E nós tínhamos um professor chamado professor Asdrubal Costa, que foi um dos pediatras que eu conheci, que tinha uma visão clínica de pediatria que eu nunca vi em nenhum outro colega. Ele era aquele que ele chegava assim, palpava, examinava e fazia umas perguntas e fazia o diagnóstico. E ele é que tomava conta desse quintoanista. Quando chegou eu saí do 5º ano e fui para o 6º ano, então eu tinha que fazer o concurso lá porque esse concurso de interno de cadeira tem que fazer um concurso, né? Eu fiquei, mas ia 2 dias, não ia todo dia. Eu ia 2 dias. Eu ia num dia da semana e ia no sábado. Isso em porque eu não podia deixar a policlínica, né? Onde eu fazia pediatria, não é? Que era o professor Martins da Rocha.
Bom, mas aí isso durou pouco tempo, acabou, aí eu fiz o internato no ano seguinte, em 1954, em janeiro. Fiz o concurso, tinham 3 candidatos, um desistiu, e eu e uma colega da minha turma, nós passamos e ficamos. E ficamos com o internato. Mas eu continuei indo lá, um dia na semana, que eu não me lembro qual foi, e no sábado, para... Lá no PPMG? No PPMG. Tinha radiologia? Tinha. Aliás, a radiologia tinha lá desde o início. E quem era? Desde o tempo de Marcão Mazigueira. Era Charles Brooklyn, um bom radiologista. Os conhecimentos naquela época não eram tão vastos como é hoje, né? Já funcionava um banco de leite. Já funcionava o banco de leite. Que era Hernani. Hernani. Você conheceu? Claro. Ah, é? Hernani e a doutora Zina, não, Gina, Giva, uma coisa. Exato. Gina, que foi inclusive diretora médica, administrativa. Mas foi logo vindo outra, depois veio outra, no instante botou ela toda funcionando, Martim da Rocha. O Martim era um cara espetacular, espetacular. Ele era taque psíquico e taque cinético. Você não conseguia conversar com ele. Ele pensava rápido, fazia as coisas rápidas. Eu fui muito amigo dele, ele gostava muito de mim. E o Martim foi assim que o Martagão faleceu, ou ele foi junto? Porque eram 2 cadeiras, né? Não, ele só foi depois que faleceu. Ah, tá. Aí uniu, né? Aí uniu. Uniu a cadeira de pediatria. Aí ficou puericultura. A gente perdeu a vaga de 2 cátedras, de 2 titulares. Pois é, o único erro do Martim foi isso. Ele podia ir para lá com pediatria, e abrir um concurso. mas manter as 2 cátedras. Não, ele tomou conta de tudo. Ele tinha esse defeito. Como é que foi a história do Perneta? A Perneta, eu não sei exatamente os detalhes, mas... Ele era titular na Fluminense. Ele era, exato. Isso eu sei. Titular na Fluminense. Quando o Martinho morreu ou se aposentou, não lembro se ele se aposentou. Não, ele se aposentou, aí depois que morreu. Então, ele se aposenta, abriu a vaga, que aí era uma vaga só, porque o próprio Martinho já tinha juntado as 2 cadeiras. E aí ele vem da Fluminense para lá. Ele fez uma transferência. Quem era que era o patologista? Tinha o Genésio Pacheco, que ele tinha um laboratório. Até tem o nome dele lá, Laboratório Genésio Pacheco. Pois é, tinha um laboratório lá, e ele era de Manguinhos. Então, ele ficava uns dias em Manguinho e uns dias lá. Ou ele ficava lá até meio-dia e ficava em Manguinho à tarde. E morava lá no instituto. As sessões clínicas começaram... Bom. As sessões clínicas... Aí de terça-feira, modesta à parte, ainda tem essas sessões de terça-feira? Tem. Eu fui um dos que lutei por ela. Né? Porque era muito boa aquelas sessões clínicas. Ela começou com o Martinho? Começou com o Martinho. E ela começou... Já tinha uma sessão clínica naquele ambulatório de cima. Já do ambulatório? Do ambulatório. Aí começou a ter interesse em muita gente, aí ela passou para lá. E começou a aumentar o número de estudantes também, né? Então, eu falei com o Martinho, e o Martinho, então, isso é uma boa ideia, vamos fazer essa residência já. Porque ele era muito... Você falava uma coisa com ele, se caísse no gosto dele, ele fazia na hora. Dizia assim, não. E aí começou a residência. Começou com um por plantão. Era um plantão? Porque naquela época tinha que morar lá. O residente, não é o residente que tem hoje, que ele faz coisa e vai embora para casa. Não, tinha que morar lá. Certo. Então tinha lá um quarto para masculino, para os doutores, um quarto para a doutora e uns quartos para as moças que trabalhavam na pupileira, que eram só moças, para cuidar das crianças da pupileira. Aí eu fiquei como residente e... Auxiliar de ensino.
auxiliar de ensino. E com isso, eu tomava conta da residência. Mas com a condição, morar lá. Eu digo, não, professor, eu moro, não tem problema. Eu estava doido para a casa, porque eu ia entregar a casa do estudante, né, que eu morava. Que era lá na Praia Vermelha. Na Praia Vermelha. Que não existe mais, né? Olha, foi uma das partes mais espetaculares da minha vida, foi quando eu entrei na residência do Instituto. Tudo novinho, né? Tudo novinho, tudo limpinho, pupilheira tudo limpinha, os leitos das crianças, tudo limpinho, rapaz. Nossos quartos, tudo limpinho, tudo novinho, rapaz. Foi uma coisa, rapaz. Eu ficava lá o dia todo e a noite toda. Para mim foi a minha segunda casa. Minha segunda casa. E eu fico emocionado. Chegou a ser a minha única casa. É uma parada. Mas o que dizer para essas gerações que vão continuar fazendo a história do Instituto? Espero que o Instituto de Puricultura continue por muitos e muitos anos, porque o Brasil ainda carece de uma casa igual ao Instituto de Puricultura e Pediatria Mastragão Gesteira.